hábito, às vezes, de roer a unha ou o cantinho, aquela pelinha no canto do dedo, pode causar uma questão de uma maloclusão dos dentes virem realmente a ficarem tortos, né? Não se encaixarem de forma perfeita quando a gente faz a mordida, né? Que a gente tem a oclusão desses dentes. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Você sabia que alguns hábitos aparentemente inofensivos podem estar prejudicando seus dentes? Como palitar o dente errado, como escovar seu dente com muita força e vários outros. Então nós vamos ouvir agora a recomendação e as orientações do Dr. Fábio Azevedo. Ele é especialista em implantodontia. Vamos ouvir. Doutor Fábio, o que a gente pode alertar o nosso ouvinte sobre esses hábitos aparentemente inofensivos que podem prejudicar a nossa dentição? E isso a gente fala com pessoas adultas ou é desde a infância, hein? Muito boa pergunta. Desde o início da nossa vida, desde o nascimento dos dentes, que a gente costuma chamar de leite, né? Temos que ter todos esses cuidados. E os momentos atuais, momentos de tensão, momentos que a gente passou aí muito estresse, muito desconforto social, psicológico. Então, a gente tem muitos pacientes aí rangendo, apertando os dentes, com muita sobrecarga emocional, muita sobrecarga de estresse. Isso vai trazer, por exemplo, uma trinca, uma fratura nesse dente, vai trazer uma sobrecarga, podendo quebrar esse dente e dar outros problemas como retração de gengiva, desgaste nesses dentes. Então, esse é um dos fatos que a gente tem que estar atento aí e tentar ter uma vida mais equilibrada, praticar atividade física, ter um hábito que seja realmente confortável e prazeroso para nós. E, gente, vocês ouviram aí, o doutor Fábio ele já entrou mostrando a gente essa nossa rotina, esse nosso dia a dia. Você já imaginou que o nível de estresse que você pode passar no seu ambiente de trabalho, na sua vida cotidiana, pode afetar a sua dentição? E a gente sabe quantos casos de bruxismo, né, doutor Fábio, que vêm decorrentes de toda uma situação nesse nível, né? Perfeitamente. O bruxismo ele é feito durante a noite e o briquismo é feito durante o dia. É o apertamento dos dentes de forma involuntária. A gente não tem a consciência de estar realmente fazendo isso. E como que a gente consegue enxergar isso? Às vezes a gente sente o rosto cansado, aquela dor ao levantar ou às vezes ao deitar, a musculatura realmente ela está fadigada. Às vezes uma cefaleia, uma dor de cabeça mais leve. Então são fatores aí para a gente estar atento e conseguir identificar talvez que a gente está passando por um momento desse. Doutor Fábio, hábitos comuns, né, desses que parecem inofensivos, que podem ser perigosos para os dentes. Vamos começar aqui por alguns. Eu vou citar alguns e o senhor vai me dizer se eles estão enquadrados aí. Tem gente que gosta de botar o cantinho da unha para tentar tirar um resíduo que ficou no dente. Diga lá. Exatamente. O hábito, às vezes, de roer a unha ou o cantinho, aquela pelinha no canto do dedo, pode causar uma questão de uma maloclusão dos dentes virem realmente a ficarem tortos, né? Não se encaixarem de forma perfeita quando a gente faz a mordida, né? Que a gente tem a oclusão desses dentes. Também gera um desgaste dentário, os dentes podem ficar mais sensíveis, mais expostos a doenças como, por exemplo, a cárie. E isso também, o risco também de trincar, de lascar alguma coisa, realmente pode trazer alguma doença oportunista também, visto que as unhas podem levar fungos, bactérias e vírus, né? Sim. Então a gente tem que ficar atento a isso e evitar esse tipo de hábito ruim, né? É um hábito ruim, cotidiano, que às vezes tem gente que se pega fazendo e nem imagina que está errado. Palitar dente, doutor, não tem como. A gente vai no restaurante, tem lá o palitinho, é correto, mas tem gente que exagera no uso, né? Pois é uma questão, você tocou bem nesse assunto, é uma questão cultural. A gente dificilmente encontra
um fio dental, uma fita dental num restaurante ou numa lanchonete. Realmente o palito ele está sempre ali à mão. E às vezes é o que tem realmente à mão. Mas esse palito ele pode traumatizar, ele é muito rígido e a gengiva ali entre os dentes ela é bastante sensível e bastante delicada. Então, qual é o perigo disso? Você levar uma retração, você machucar, você traumatizar, lesionar essa gengiva e fazer com que haja uma retração do tecido gengival. Olha só, gente. Hábito inofensivo, viu, pessoal? E se você frequenta muito restaurante, vou até deixar uma dica. Vai lá no gerente e diz, gente, deixa um fio dental ali que ajuda muito mais do que o palitinho. Perfeito. Não é verdade? E a gente pode, a gente é cliente, a gente tem essa liberdade. A gente já falou sobre o roer das unhas. Tem gente que morde tampa de caneta. Tem gente que abre alguma coisa, garrafa, alguma coisa que tá difícil, aí mete lá, ó, no dente. Isso como é que pode? Pode, doutor? Meu Deus, dente foi feito para mastigar, para triturar os alimentos, né? A gente tem aí pessoas que acham que são mais fortes por ter esse ato de coragem. Na verdade, isso aí pode trazer uma sequela muito, muito grave. A quebra do dente, machucar, trazer alguma doença também. Às vezes você tem ali uma tampa de garrafa de metal e tem alguma bactéria ali associada. Então, realmente, mastigar caneta, tampa de caneta, abrir garrafa, pelo amor de Deus, não dá nem para pensar nisso, eu já fico aqui todo preocupado e até me arrepia. Meu Deus do céu, imagina, viu, gente? Ó, o especialista está dizendo que não pode, larga esses hábitos aí que não estão legais. A gente falou sobre o ranger de dentes, o apertar, aquela sequência aí do bruxismo. Essa história de mastigar de um único lado, que as pessoas até, tem gente que tem, porque, né, gosta mais ou até sente um lado dolorido, aí força mais o outro. Também pode trazer um prejuízo aí, um desgaste maior, doutor? Sim, a gente tem que pensar que toda vez que a gente tem abertura de boca, seja para falar ou para mastigar, a gente não consegue mexer um lado só da articulação. É igual a articulação do joelho, porém, ela é bicondilar, ela funciona ao mesmo tempo. E se a gente carrega só um lado dessa mastigação, o outro lado vai trabalhar em desarmonia, vai trabalhar em sobrecarga, por um lado só está funcionando. E aí começa a ter zumbido no ouvido, às vezes uma dor de ouvido, que na verdade é a dor nessa articulação que fica ali pegadinho no ouvido, causa um forte incômodo, dor. Então a gente tem que ter o hábito de mastigar dos dois lados, distribuir bem o alimento, mastigar com calma, mais ou menos aí 20 a 30 mastigações para conseguir fazer o começo da nossa digestão. Lembrando que ela começa pela boca. Então, se você tem aí esse hábito ou a falta de algum dente, você tem que procurar ajuda. É tudo perfeito, né, doutor Fábio? Tem que começar aqui no dente para que depois o nosso organismo, a parte interna, não vai ter que... Ele não tem dente para resolver lá a parte grosseira da história. Lá é a digestão já finalizada, já na maciota para tudo funcionar. E depois a gente não sabe porque está com problemas intestinais, está com muitos gases, está com uma situação delicada, aí vem uma gastrite. Então, é tudo muito ali bem direcionado, bem trabalhado, a gente tem que lembrar disso, né? Exatamente, é uma máquina precisa. Uau. Se você não, como você bem disse, o estômago não tem dentes. Se a gente não mastiga, se a gente não faz a deglutição, a gente, além de sobrecarregar o estômago, a gente pode levar a uma perda de absorção de vitaminas, pois o alimento não chega ali da forma correta, não tem uma boa digestão, não tem uma boa absorção dos minerais, de todos os nutrientes, fica às vezes aquele intestino mais cansado, mais preguiçoso. Então, vamos mastigar como se deve, com cautela, dos dois lados, digerindo bem os alimentos. Doutor Fábio, escova de dente, troca dessa que nos ajuda tanto, né? Quem faz o seu trabalho todos os dias, mas tem gente que vai deixando, o bichinho fica torto, fica esgarçado e tá lá. Tem umas pessoas perto de mim que eu reclamo que é uma beleza. E eu tenho que trocar, porque senão não troca. E aí, gente? Mas vamos dar a recomendação aí. Tem que ser feita uma troca com prazo definido, né?
Exatamente. Bom, imagina você ter uma vassoura em casa que não tem mais nenhum poder de limpar, ela está toda esgarçada já. A escova é a mesma função, é a mesma situação. Ela tem uma ação mecânica e se ela está ali toda esgarçada, cerdas abertas, ela não vai ter eficiência de limpar. E vai acumular resíduo, vai acumular placa bacteriana, e aí vai vir aquele sangramento de gengiva, vai vir aquela inflamação gengival, vai ser oportunista para as cáries também. Então, a escova a cada 3 meses ou ao sinal de realmente ela está com as cerdas abertas e perdendo ali a função, a parte mecânica dela, a gente deve sim substituir. Ok. Doutor Fábio, eu trouxe alguns apontamentos aqui e eu digo, vai aparecer mais. Eu fiquei aqui me pensando que tem gente que tipo assim, quero clarear os dentes, vou usar água oxigenada ou bicarbonato por conta própria. Pode isso, doutor? Olha, é uma grande temerosidade. Isso são medicamentos e eles causam úlceras, né? Como se fossem feridas na boca. Então não se deve, de hipótese alguma, usar esse tipo de medicamento, esse tipo de solução, pois na verdade não é uma solução, é um problema que você vai estar arrumando e vou te falar, não vai clarear. Confia e acredite que não clareia esses medicamentos que você citou, não tem esse poder, eles vão só fazer um estrago maior e desenvolver uma doença aí oportunista. Importante falar isso. Doutor, uma coisa que eu acho que é muito comum, né? E com o tempo, claro, a dentição vai ficando mais frágil, é uma tendência normal, é do organismo, né? Dá para a gente fazer uma prevenção, o tratamento correto, visitar o dentista, o implantodontista, um profissional. Mas é o pessoal que gosta de morder alimentos mais duros, né? Morder mesmo, e isso também pode fazer um desgaste perigoso para a dentição, né? Total. Além de sobrecarregar todo o sistema, pode levar aí a desgastes prematuros e trazer aí, né, as fraturas, os lascamentos de dente, a quebra de dentes, além de toda a sobrecarga mecânica na articulação. Então, tem que comer os alimentos de forma favorável. Aqueles alimentos como o milho de pipoca, alimentos mais duros, eles não foram feitos para serem mastigados, eles devem ser evitados. Muito bem. Doutor, quente e frio, existe aí uma situação também para chamar a atenção do nosso ouvinte para a questão da dentição? Olha, em relação à temperatura quente ou temperatura fria, evitar esse choque imediato de temperatura. Então, você está tomando aquela sopa um dia frio, você está tomando uma sopa bem quentinha, e aí de repente dá uma sede e você vai lá e pega um copo de água bem gelado. Aí é ruim, aí não é realmente indicado, pode causar trinca, pode causar esse tipo de situação e levar a uma sensibilidade maior dentária. Então, só tomar cuidado com esses extremos de temperatura num período de tempo muito curto. O que é que pode, a gente pode dizer, desgastar ou gastar a esmaltação do dente, doutor Fábio? Isso. Então, todos esses hábitos que a gente falou aqui, que às vezes parecem inofensivos, por exemplo, roer as unhas, alimentos mais duros, como um milho de pipoca, uma rapadura, que é uma delícia, mas não foi feita para ser ruída, né? Ranger os dentes, apertar os dentes. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Exatamente. Esse jargão, ele é muito, muito bom e muito sábio. Então, realmente, usar a nosso favor. Senão, a gente vai ter esse desgaste prematuro e problemas corriqueiros aí podem ocorrer, as cáries, os dentes amolecidos e todas essas situações. E a gente estava falando aqui de hábitos inofensivos, né? Hábitos bem
cotidianos, acho que muita gente se identificou, mas a gente nem pode deixar, né, passar, doutor Fábio, voltar a tocar no ponto do alerta daquele hábito que não é tão inofensivo e todo mundo sabe disso, que é os fumantes, né, fumar não só para dentição, mas com toda a questão dentária, boca mesmo, problemas sérios de saúde que pode acometer, né? Exatamente. O fumo ele é ruim não só para a cavidade oral, mas para a cavidade oral muito. A gente tem aí uma doença que assusta a gente, que é o câncer bucal. Então, geralmente, a maioria dos cânceres, eles têm uma manifestação inicial na boca. Isso é muito importante a gente falar e a gente ressaltar, pois o papel do cirurgião dentista, nesse sentido, é muito, muito grande, muito valoroso. Então, tenha hábitos melhores, tente realmente buscar ajuda, diminuir essa questão do fumo, porque ela vai trazer escurecimento de dentes, vai trazer a perda do paladar, enfim, e todos os problemas muito mais sérios do que esse. Verdade. Então vale o alerta a gente tentar melhorar os nossos hábitos. Verdade. O nosso tempo já está indo, acabando, e a gente não falou nem de comer doce, que tem que escovar. Coisa boa. Diga, mas pode falar, tem 2 minutinhos, pode dizer aí, orientações nesse sentido. Comer doce é sempre muito bom, mas tem que ter atenção. Exatamente. Os doces, a gente deve realmente concentrar numa única refeição e não ficar beliscando aquela bala do vizinho, aquela bolacha que alguém te oferece. A rapadura dali. Isso, a rapadurinha, o chocolatinho, aquele que a gente vai beliscando o tempo inteiro. Então, concentrar realmente em uma única refeição de preferência ou nas principais refeições e ter o hábito realmente da higiene bucal na sequência com o nosso creme dental, com a nossa escova, de cerdas macias e cabeça pequena. É a escova ideal para a maioria das pessoas. As cerdas médias e duras são para pacientes que usam mais próteses, dentaduras. Então, temos que ficar atento a isso, aliado ao nosso fio dental. Então, coma doce, seja feliz, é uma delícia, mas faça isso de maneira consciente e bem programada. Aham. Ainda tem um ponto aqui que eu nem perguntei ao senhor, escovar os dentes com muita força. Realmente, tem gente que manda ver lá, vestindo, não pode, né, doutor? A gente confunde, às vezes, a eficácia da escovação com a força que a gente coloca. E não tem nada a ver, não faz sentido. A escovação, ela tem que ser leve, ela tem que ser com uma escova, como eu acabei de relatar, de cerdas macias ou ainda extra macias, dependendo a gengiva, às vezes mais sensível, mas fazer isso com leveza, com sutileza. A gente deve massagear a gengiva e não realmente esfregar. Maravilha. Gente, conversamos com o Dr. Fábio Azevedo, especialista em implantodontia e consultamento de pesquisa e desenvolvimento da SINC. Nós queremos agradecer a sua participação, Dr. Fábio. Quer deixar contato para o público te encontrar, poder tirar dúvidas, falar mais com vocês? Diga lá. Muito obrigado, eu agradeço o espaço, é sempre bom falar de saúde. Minha rede social é dr_fabio.azevedo, você pode me achar lá no Instagram, pode me achar lá no Facebook, vai ser um prazerzão falar com todos vocês. E o que depender de nós, o futuro vai ser sorrindo e sorrindo muito. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.